Dizem que o movimento sem terra vai estar lá. Como se o movimento fosse um bicho de 7 cabeças. objeto, né? Que na verdade o movimento não é um objeto. O movimento é um povo sem terra. É o povo. Quer dizer, por exemplo... A gente não entendia, né? A turma... Às vezes a pessoa fala assim, mas Jamil, você é do MST? Você fala, não, eu não sou do MST, eu sou MST. Papai Noel já ficou zonzo, nem sinal do Brasil. Chega. Balaio no telhado, a fome estava pra acabar. Deu até capa na veja e a chuva encerrou. Banda B, man, banda B ao vinagrete, man. Com fome, ninguém vai dançar. Na verdade, quer dizer, o movimento sem terra, né, no meu entendimento, ele resgata a história da luta pela terra no Brasil. Né, porque você sabe que a luta pela terra no Brasil é uma luta muito antiga, muito longa, ou seja, desde a existência, né, da nossa sociedade brasileira que existe a luta pela terra, né, que passou pela resistência dos índios, passou pela luta dos negros, passou pela luta dos camponeses, e principalmente dos camponeses na década de 50, na década de 60. Depois tivemos a ditadura militar, né, que interrompeu esse processo de luta. A ditadura militar no Brasil, né, foi muito em função do movimento da luta pela reforma agrária, da luta dos camponeses. Né? Então nós passamos 20 anos de ditadura militar, onde era proibido falar de reforma agrária, muito menos fazer a luta pela terra. João Pedro Stedile, one of the historical leaders of the landless worker movement, writes in his book Brave People, "Occupying land is a strong way of fighting. It forces all the layers of society to take a position, for or against it. It shows the law as it really is. If we do not occupy, we do not prove that the law actually is on our side. This is why it is only within occupations that there are expropriations." Ocupação. E é interessante que o neoliberalismo tinha decretado para a maioria dos colegas de vocês que a classe operária não existia mais. É uma das características do neoliberalismo é isso, a classe operária não existe mais, acabou o trabalhador. Imagine camponês. Camponês, então, era coisa da pré-história. E eis que esse movimento começa a descobrir que existe camponês. Aliás, chega até uma surpresa, descobre que exatamente 50% da humanidade vive trabalhando no campo. Isso quer dizer, nos tempos nossos, 3 bilhões e 150 milhões de habitantes. O movimento sem terra é um movimento que nasceu de vários segmentos, né, da sociedade, principalmente do campo. Né, quer dizer, veio da Igreja Católica, veio, né, até mesmo da Igreja Luterana, veio do movimento sindical, veio dos partidos de esquerda, né, enfim, quer dizer, um conjunto de militantes, né, no início do MST, né, que veio de vários espaços da sociedade, né, e que, né, foi essa retomada da luta pela terra. La prima domanda che avevo fatto era la commissione pastorale. Che cos'è la commissione? Della terra, che cos'è e come è nata. Adesso si registra? Sì, adesso è tutto a posto. Allora, nel 1970 qui c'era il regime militare e il governo ha deciso di fare una strada da Brasilia, che era nel Goiás, attraversare tutto il Goiás, il Maranhão e il Pará
e arrivare a Belém, perché non c'erano mezzi di comunicazione. Con questa strada sono arrivati tutti i fazendieri e i proprietari di terra, quelli che avevano mezzi, del sud, e sono venuti per occupare queste terre che sono piene d'acqua, fertili, perché gli indi e i poveri non distruggono la terra. Quando sono arrivati hanno occupato le terre che erano occupate da 50-60 anni dai lavoratori. Avevano il pomare, la vigna, le mele, la manga, queste cose così. E li hanno cominciato a mandare via, ma questi resistevano. Allora veniva la polizia e li trattava come se fossero banditi proprio. Bruciavano le case, così. Poi ti darò una poesia anche bella. Allora la Chiesa, 5 diocesi si sono riunite e hanno cominciato la commissione pastorale della terra. Aí o sindicato e as igrejas, né, tinham um programa aí de campanha de fraternidade, que terra de irmãos era terra de Deus, era terra de irmãos, né, e aquela coisa, né? E pela influência também do assentamento 1 e 2, aí nós começamos a se organizar. Levamos um ano organizando, não foi, Jaco? Foi um ano só de organização, para depois nós decidir em acampar. Nós não viemos assim a torta direito, não. Nós primeiro se reunimos um ano a fio, discutindo, indo para um lado e para outro. Depois começamos a procurar apoio em São Paulo, por exemplo. Nós fomos várias vezes para reivindicar apoio, tanto do governo como de entidades. Então foi um trabalho político também? Político, isso. Para depois de um ano nós tomar a decisão de vir acampar. Dopo 9 anni, giovani o uomini che militavano nella commissione pastorale si sono ritirati perché hanno detto non basta che noi denunciamo, bisogna che organizziamo questa gente. Allora questo gruppo si è staccato e è nato il movimento di Senza Terra, che è 20 anni adesso. 20 anni adesso. Quem precisa de ordem, quem precisa de ordem. Hoje, né, o MST se tornou um movimento reconhecido não só pela terra, mas hoje nós temos, né, uma proposta de educação que está sendo muito bem aceita, né, em toda a sociedade, inclusive pela classe média. A nossa proposta na produção, cooperação, meio ambiente, né, são propostas que também, quer dizer, hoje muitos profissionais, né, que fazem parte da classe média estão conosco. Né? Então, de certa forma, né, o projeto do MST, né, é um projeto que cada dia que passa vai sendo incorporado pela sociedade brasileira. No entanto, hoje, dentro do Movimento Sem Terra, tem muitos militantes, né, que não vieram do campo. Né? Tem muitos militantes que vieram de outros meios, né, que são, inclusive, filhos da classe média, né, ou filhos de intelectuais, de profissionais liberais, que hoje fazem parte do MST. Il più organizzato di tutto questo è stato il Movimento Sem Terra, è un po' più antico, dopo ha avuto la capacità, la sua direzione, ha avuto la capacità di dare un tipo di organizzazione, dirò un tipo di ideologia anche, perché è un movimento che ha un'ideologia, non solo una linea politica. Necessita de muita consciência, né, essa questão da cooperação, porque de repente se eu tenho uma cooperativa, mas se eu não tenho a consciência da cooperação, ela acaba não funcionando. O MST tem curso de formação de nível médio, mas ainda não tem um curso de formação de nível superior. O primeiro curso está sendo lançado esse ano, é um curso de agronomia no Maranhão. Só que está sofrendo uma retaliação por parte do Conselho Federal de Agronomia. Os agrônomos não querem que o Movimento Sem Terra tenha o seu próprio técnico. Só que a proposta do curso do Maranhão é que seja um curso onde o aluno passa parte do tempo no ambiente universitário e a maior parte do tempo na comunidade. Então eles estão rompendo com a estrutura curricular modelo. The Brazilian writer Luiz Fernando Verissimo said, "The worst crime the landless workers are accused of by the rightists is to be organized in the landless workers movement.
It is a crime in this country, he says, to be poor and organized. Siete stati chiamati dal movimento per organizzarvi, non per avere la terra, perché non è il movimento che ha terra, il movimento organizza, sente le vostre necessità, vi organizza, vi accompagna e porta fino ad arrivare alla terra. Nós nos organizamos nos acampamentos em núcleo, como já disse antes, e setorização, né? Setor de produção, setor de formação, frente de massa, comunicação, para que a gente possa ir tendo clareza de como funciona os setores a nível nacional e estadual. Depois temos as secretarias regionais e as sedes regionais em todo o estado. E a cada 2 anos nós temos as eleições para dirigentes nacionais, que é indicado de toda a base nacional, né, que são pessoas indicadas pelas coordenações estaduais, regionais, para comporem a coordenação nacional e dirigentes nacionais também. In 1984, the trial for the occupation of Settlement 1 in Itabaré arrives at the Supreme Court. It is then recognized that the occupations made to bring about the agrarian reform are no penal crime. The government must expropriate big landowners who leave their land unproductive. O Estado tinha que fazer os levantamentos e criar um processo naquela área. Isso. E aí esse processo começou a rolar, né? Na área 1, na época, como o governador do estado de São Paulo, ele era sensível a esse tipo de coisa, ele fez um sequestro da área, como era a fazenda do estado, ele tinha a competência para fazer isso. Sequestrou a área do fazendeiro e repassou para o sem terra. E daí montou o processo da fazenda inteira. Daí foi 5 anos esse processo rolando, 5 anos. Até começar a ter julgamento, e tinha julgamento na primeira instância, ia para a segunda, para a terceira instância, então foi rolando isso daí. Só que isso já começou em 84 e veio. Até agora ainda não resolveu todo o problema da Fazenda Pirituba. Agora o MST mesmo, ele se tornou um movimento legal, foi a partir quando começou as lutas, começou as ocupações, então aí a CPT e os sindicatos, eles tinham um monte de ocupação. E daí que decidiu a criar um movimento específico para a luta da terra, luta pela terra. E daí que nasceu o MST. Que o MST não está dando terra para ninguém. É as pessoas que conquistam o seu pedaço de terra. Então, através disso, sim, nós conquistamos junto. Vai falar, vamos para a terra que o MST está dando terra, seria uma mentira que a gente estaria falando para o pessoal, né? Então, nós chamamos para ir para a luta e através da sua luta você conquista seu pedaço de terra. In 2002, 150 families occupy a piece of land near Americana in the state of São Paulo. They ask that the land, which is owned by the state, be distributed and not used by a private company, Ester, to produce sugar. It has been impossible to get an interview with the lawyers of the company. Então a gente descobriu essa área aqui, como ela é pública, né? Então a gente veio para cá fazer a ocupação aqui. Quantas pessoas tem agora? Tem 150 famílias. Ah, muita? 150 famílias. A polícia não deixou entrar os nossos pertences, né? Que é as madeiras que a gente fazer os barracos, né? Porque tem mais ou menos uns 40 aí barracos ainda sem fazer ainda, né? Porque as famílias não teve condições de entrar aqui, né? Os pertences das famílias, né? Então Então aqui tem pessoas aí que estão em 2, em 3 famílias num barraco ainda. Na mesma barraca? É, na mesma barraca. Ah, e por que a polícia não quer que a gente vê? Então, a gente realmente está aqui como ilhado aqui, né? Você viu lá embaixo lá como é que está a questão, né? Sim. Lá não entra nem sai, é difícil. E vocês podem sair? Sim. A gente realmente sai lá fora, né? A gente tem que dar o RG, SIC, tudo, né? E às vezes quando vem de lá para cá, eles não deixam entrar.
De vocês mesmo? É, Não. deixa. Então, esse negócio de ir e vir, né, tá totalmente... A polícia militar está bloqueando, né? Não tão... Tutti i poliziotti e un tenente della E polizia nessuno poteva entrare nell'accampamento? non poteva entrare né uscire. E non potevano entrare neanche i telefonini? Cioè non Neanche. potevano comunicare con... Allora poteva entrare solo attraverso della polizia acqua e riso, fagioli, pane. Erano in galera? Erano in prigione? Erano in prigione. Perché io ho chiesto, ma perché non si può entrare? Perché è luogo del crimine. Sì. Allora gli ho detto io, ma loro sono criminosi? E mi ha detto sì. E perché? Perché avevano occupato la terra che era di una usina di alcol. Eles dizem que é crime, né? Tanta cana plantada aí, né? Crime é tanta terra improdutiva que não tem que, né? Não está usando função social, então eu entrei na luta hoje, aprendi muitas coisas que na vida atrás minha não dava valor a nada, hoje eu sei um pouquinho do valor que a gente tem, né? Então hoje, graças a Deus, arrumei uma família, estou há 2 anos no acampamento, tenho um filho que chama Lucas, com 5 meses, e vivo feliz aí. Estou esperando sair a... O narcoterrorista Chico Mendes, bem que parecia um afegão. Já liquidaram a fatura. A aliança já cumpriu a missão. E quindi alcuni di questi poi vengono inseriti nel programma del Movimento Sem Terra? Sì, se vogliono. Se vogliono, certo. Não vai ter problema. Não indo com nada que se identifica do Movimento Sem Terra, conhecer onde que é que nós vamos fazer o acampamento mesmo lá. Né? Qual é o melhor lugar. Então nós temos que conhecer isso. Nós não podemos sair daqui com os ônibus e chegar lá e falar assim, onde nós vamos sair fazer o acampamento. Isso nós temos que ver antes. Então vocês da outra vez, vocês não fizeram essa tarefa, porque quando vocês vieram para cá já tinha outra equipe que tinha vindo ver esse local, mas eu acho que agora já é o momento que é essa equipe que tem que ver o lugar que vai morar, né? A proposta nossa, né, de se organizar para a conquista da terra. Então são diversas reuniões que se faz, né, com diversos grupos, e quando temos um grupo já de mais ou menos 200, 300 famílias, aí marcamos uma assembleia para definir, né, um dia para ir procurar uma terra para fazer uma ocupação. Não é lugar perigoso, né, Fernando? Não pode andar o dia todo sem nenhum problema. Não tem uma represa lá que essa daqui é pequena, né, Fernando? Perto daquela. É enorme, enorme, enorme. Tem peixe, tem tudo. Quem precisa de ordem pra nada. Quem precisa de ordem pra nada. Até antes de ser reconhecidos com o direito da terra, aí é acampamento, que é uma situação provisória, barracos de lona preto, e essa situação pode demorar meses ou anos, né? E aí, uma vez conseguido o direito da posse da terra, aí é assentamento. E espero que vai ser um assentamento. A gente tem fé que vai sair, porque depois de 2 anos. Já faz 2 anos que nós estamos acampados. Quem precisa de quem precisa de durante todo esse processo também se faz a discussão, se faz um trabalho de formação, né, com os acampados sobre a melhor forma, né, de estar produzindo depois a terra, né? E daí a proposta que nós do movimento trabalhamos sempre é para que as famílias se agrupem, né, em núcleos ou formem cooperativas. Também pela própria característica nossa do movimento, né, de trabalhar essa questão mais da socialização, né, direções coletivas, né? Então essa proposta
ela vai de encontro também com a com o nosso ideal de uma nova sociedade, né? Uma sociedade onde seja tudo de comum, tudo partilhado entre todos, né? Social. É, uma sociedade socialista, né? A terra é o princípio, mas para trabalhar a terra precisa de muito mais coisa, né? A máquina hoje custa os 8 da cara para você comprar uma máquina. Sim. Então isso depende do recurso, né? É isso que faz com que a pessoa tem que lutar. E não pode parar ainda, tem mais essa, nós não podemos parar mais. De qualquer forma nós temos que levar o negócio para frente. Se você parar, o bicho pega. Isso. Né? E se voar, o caçador passa fogo. Mas nós temos que voar. Temos que andar, sim. Se não, esse é uma luta constante, viu? Ano a ano. Tem que cultivar o campo, tem que plantar, tem que tratar do que você faz, do plantio. Depois tem que comercializar, aí tem que pagar a conta. E se sobrar dinheiro, rateia entre os sócios. Entendeu? Sim. Eu acho bem organizada a cooperativa aqui, não? Não é? Pra mim, acho que ela é uma das melhores. Não sei o que o Jamil confirma aí, mas eu acho que na redondeza aqui a nossa está número 1. Puxa de canhão, granadas com sal, tapete de Minas, tempestade de anjos, mar e Jéssica, pausa para o lanche, estômago alvo, o fim está próximo, pipocas bombar, a guerra é a maior diversão. Sampaio faz projeto de 1961 da Reforma Agrária. É um progetto reale. Si può fare una distribuzione di terra di 200-220 mila famiglie all'anno, si può. O problema, niente è facile, chiaro che bisogna un sforzo notevolissimo degli Stati anche. Perché lo Stato non lo fa? Perché non ha soldi. Ma lo Stato paga il debito estero. Il scontro all'interno del governo su questo è molto forte. Vediamo, ti do un dato. Quest'anno il governo spenderà 32 miliardi e mezzo di reais con l'agricoltura. Per l'agricoltura familiare andrà 5 miliardi e mezzo. Dove andrà l'altra? 22 miliardi di reais. Andrà all'agrobusiness. La soluzione per creare un mercato interno. Noi abbiamo 50-60 milioni di brasiliani che non hanno un paio di scarpe. Se tu dai un salario minimamente degno, ma minimo, immediatamente vanno a acquistare 60 milioni di paia di scarpe. Non c'è fabbrica in Brasile che riesca a fare 60 milioni di scarpe in più. Scoppia. Chi è che bisogna fare questo? pra esculpir quem precisa de ordem, pra esculpir quem precisa de ordem. Não, o MST ele nasceu exatamente para atender a esses anseios da classe trabalhadora que está alijada, que está excluída do processo de formação de país. Se organizou uma comissão para elaborar o que chamamos o PNRA. PNRA quer dizer Plano Nacional de Reforma Agrária. Esse Plano Nacional de Reforma Agrária, um dos coordenadores dessa comissão para elaborar esse plano é o Plínio de Arruda Sampaio. Lula chamou ele para poder fazer a elaboração desse Plano Nacional de Reforma Agrária. Contempla a questão da conquista da terra, contempla a questão de investimento para que as famílias que conquistam a terra possam se manter acima da terra com produção, através de financiamentos, através de garantir a comercialização, né? E
garante também as questões sociais da escola, a saúde dentro dos assentamentos, toda a questão de cultura, que é importante, ou seja, é uma reforma agrária ampla e geral, para acabar mesmo com a estrutura fundária do país. The landless workers movement, helped by Lula, asked for large portions of territory to be declared as unproductive, so that the owners can be expropriated. They would be paid for the land, and the land would be distributed to the landless workers. This is the provisional agrarian reform that the landless workers movement is carrying out. Por exemplo, tem muitas áreas improdutivas porque o Requião quer que aconteça a reforma agrária. Então, mas a maior parte dos estados também as áreas deu produtiva, porque é um monte de governo da direita que tenta derrubar o Lula, que é o governo de esquerda, e ainda depois dizer, tá vendo o governo que queria fazer reforma agrária? Não vai fazer nunca. Não existe nada na área, não tem um boi, não tem uma cabrita, não tem um pé de banana, não tem um pé de feijão, não tem nada, né, Rosa? Nada. Milhões e milhões de reais que veio do governo federal para o cofre do governo do estado para fazer a reforma agrária na região, e aí as terras dão tudo produtivo, o dinheiro pega e volta para a União. La lotta per riuscire a dare questo soldi è impressionante. È una lotta. Tu hai i soldi, voglio dare, non riesci. Perché tutto l'apparato di Stato resiste. Ti bloccano i soldi a ogni passaggio. Tu devi mettere la polizia, urlare. Com relação ao governo Lula, eu acho que o MST foi importante na eleição do Lula. Porque o MST foi um dos movimentos que mais questionou a política do governo anterior. Que mais colocou ela em discussão, que mais colocou em debate. Eu acho que a nossa contribuição com a eleição do Lula foi exatamente aí, de mostrar para a população brasileira, né, os problemas que a política anterior, do governo anterior, trazia para o povo brasileiro. O MST sempre manteve a sua independência em relação aos partidos políticos. Por isso que hoje, com Lula ou sem Lula no governo, o MST pode continuar a ocupar e pode continuar a sua luta, porque não tem o porquê não fazer. O MST é um movimento social, não é um movimento político. Esse modelo neoliberal que nós estamos vendo hoje, ele não permite mais a distribuição, né, por um processo democrático, né? O Brasil não vai fazer uma distribuição de renda se não tiver um processo de luta muito forte. Não vai. Quer dizer, não basta ficar esperando que o Lula vai fazer, porque não vai fazer não. Não vai fazer. Não tem, o Estado não permite. Sim, a situação. Esse comprometimento com a política neoliberal que o Estado brasileiro, né, foi assumindo, não permite mais que se faça uma distribuição de renda. Quer dizer, como é que o Lula vai gerar emprego? A forma mais fácil de gerar emprego é fazer a reforma agrária. Só que fazer a reforma agrária significa romper, né, com as agroindústrias, com o agronegócio, né, que está vinculado ao capital financeiro. Né? Porque antigamente, você fazia a reforma agrária, você rompia só com o latifundiário. Sim. Hoje não. Hoje, para você fazer reforma agrária, você tem que romper com o agronegócio, tem que romper, consequentemente, com a agroindústria, né, que estão ligadas às grandes indústrias, que estão ligadas ao grande capital financeiro. Precisa não. Precisa não. A classe trabalhadora não pode perder as perspectivas de mudança em lugar nenhum no mundo. Né? Porque se nós perdemos essas perspectivas, nós deixaríamos de lutar. Né? E nós deixando de lutar, né, seria o fim da história. Né? E eu acho que não é bem verdade isso. Nós não estamos no fim da história. Né? Inclusive, muito pelo contrário, eu particularmente acho que nós estamos vivendo um momento muito importante na história, não só do povo brasileiro, como uma história da humanidade. Una società differente, più giusta. In questo mondo. In questo mondo. Se no non vai neanche di là. O lo fai qui o non lo fai nessuno. Samba. Pra contar quem precisa de ordem, pra inventar quem precisa de ordem. Rosacão, Moringueira, preciso o quê? Dona Selma, Dona Irã, precisa não. Chico Sainz, Armstrong, preciso o quê? Dona Ivone, Dorival, precisa não.